Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Kawaii Kami e esse é mais um vídeo de ASMR. Bem, o vídeo de hoje vai ser um Maqui Fala e eu já peço aí desculpas pelos barulhos externos. Eu acho que para vocês aí que acompanham os vídeos do canal já devem estar sabendo que no momento eu estou com um vizinho fazendo obra, outro vizinho falando muito alto, além, né, já dos habituais barulhos de carros e motos passando. E tem uma moto passando bem agora para exemplificar isso. Nós combinamos aqui na gravação. Ai, ai. Enfim, tá bem difícil gravar os vídeos e ainda mais, né, pra me dificultar aí o Veda, mas vai sair, eu estou me esforçando muito, então eu espero aí que vocês curtam os conteúdos. Então, olha só, acho que já vou pedir aqui o seu like, não esqueça de escrever ali um comentário que eu adoro ler, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, mas enfim, hoje eu decidi aqui trazer uma que fala temático, só que eu não fiz roteiro novamente. Eu já fiz um vídeo de Maqui Fala, que também foi sem roteiro, e eu tenho muita vergonha de assistir aquele vídeo. Eu nem lembro o que eu falei, mas enfim. Vamos fazer aqui bem espontâneo, conversando aqui bem migas, bem próximas, sem roteiro, eu esquecendo muitas coisas, lembrando no meio do caminho, enfim. Mostrar aqui que eu estou com a minha necessaire de maquiagem, um espelhinho pequenininho aqui pra me ajudar, né, porque normalmente eu costumo maquiar ali no espelho aqui do quarto, que tem na porta do guarda-roupa, ou acho que mais aqui no quarto. Dificilmente eu vou me maquiar no banheiro, mas sempre com um espelho grande, né, assim, pra me olhar. E aí dessa vez eu estou aqui com um pequenininho. Aí eu estou com esta paleta aqui da Colors e a minha paleta gigante aqui da Nuisance, que reflete tudo. E aí vocês podem ver que, apesar de eu estar gravando nesse momento à tarde, eu estou aqui contando com luz do quarto, porque, enfim, eu fechei ali a janela para tentar abafar os barulhos. Enfim, e também estou aqui com a caixa dos pincéis de maquiagem. Eu acho que eu não vou focar tanto na maquiagem e sim em conversar. E, bem, eu já tô aqui com a pele feita de skincare. Eu já lavei, passei ali o hidratante e passei também protetor solar. Por isso que a minha cara assim tá, né, mais clara. E estou com um balmezinho labial aqui da Nivea, porque tá muito frio e os meus lábios costumam ficar ressecados nesse frio. Então, né, me ajudando aqui pra não ficar com a boca rachada. E, dessa vez eu tô com um esmalte bem clarinho. Eu não sei qual é o nome desse esmalte, porque era um esmalte que tava sem rótulo, mas é um cintilante, eu acredito que deve ser da Risqué, né, pelo formato ali do esmalte, mas eu não sei se é o lua, cristal, enfim, é uma cor aqui bem clarinha. E o vizinho está fazendo um barulho. Vou pausar aqui um pouquinho. Oi, gente. Eu vim aqui sentar pra
editar esse vídeo. E aí eu percebi que eu perdi uma parte dele. Eu não sei se o arquivo corrompeu, ou se não estava gravando, ou se eu perdi realmente, não copiei esses arquivos. Mas eu já excluí, eu já tinha excluído do meu celular, porque eu precisava de mais espaços, porque eu gravei, né, mais vídeos. E aí eu fico com a memória cheia se eu for ficar acumulando ali os arquivos das gravações. Então, enfim, não sei o que aconteceu, mas aí está faltando ali uma parte no comecinho. E acho que eu falava ali que eu sempre quis morar fora, né, sair da casa dos pais, ter ali meu próprio cantinho, incentivada principalmente ali pelos filmes e séries, e aí depois pelos influencers também. Mas que a minha vontade mesmo de sair ali da casa dos meus pais veio em 2020 com a pandemia, né, o lockdown. E aí eu acho que eu tenho ainda a parte ali do arquivo que eu começo a explicar isso. Mas só contextualizando que eu sempre tive um bom relacionamento ali familiar, né, então com os meus pais, com a minha irmã. Então eu não sentia assim tanta pressão para sair de casa, como aconteceu com vários amigos, colegas que eu conheço que tinham conflitos dentro de casa, o que fez com que eles saíssem de casa assim muito mais cedo. Eu, por exemplo, acho que eu saí de casa bem tarde, com 29 anos, e acho que esse foi meu namorado derrubando coisas na cozinha. Mas enfim, acho que como eu sou bem repetitiva e esquecida, eu vou ficar relembrando do que eu fiquei falando no começo. Mas só pra deixar aí contextualizado do que eu tava falando, pra dar continuidade. Acho que agora dá pra continuar. Enfim, esse vídeo também vai ter provavelmente aí muitas pausas por conta desses barulhos. Mas eu estava falando, né, da minha rotina ali quando eu morava na casa dos meus pais em 2020, que igual a rotina de muitos brasileiros, saía muito cedo de casa e voltava muito tarde. Naquela época acho que eu saía para trabalhar às 7 da manhã, porque eu entrava às 9. 2 horas aqui em São Paulo para chegar no trabalho. E aí depois eu ia pro curso e voltava lá pelas 11h30, meia-noite, às vezes. Era uma rotina assim que você praticamente ficava fora de casa, né? E os meus pais também trabalham fora, eles trabalham em comércio. E a minha irmã também tinha rotina de trabalhar fora e estudar também. Então, meio que a gente não ficava tanto em casa. E agora eu vou dar uma esfumada. Então, com o lockdown, né, a pandemia, todo mundo em casa, o meu trabalho ficou remoto, né, ficou em home office e o meu curso virou EAD. Enfim, não gosto muito de lembrar dessa parte, mas aí também, como os comércios não podiam funcionar, né? Eram só ali no começo, era bem restrito, acho que a farmácias, mercados. Então, os meus pais também ficaram ali em casa e a minha irmã também ficou ali um tempo sem ir trabalhar, né? Porque, enfim, pandemia. E aí juntou todo mundo em casa no começo ali do ano de 2020. E, gente, acho que é aí que a gente vê que a convivência ali na rotina, né, de todo mundo trabalhar e estudar fora, era uma. Mas aí você obriga todo mundo a ficar dentro de casa, e ainda mais que meu pai, acho que tava muito
coisinha. Ai, enfim, vamos tentando. E aí, bem, minha mãe tinha ali as tarefas de casa, eu estava tentando trabalhar, a minha irmã acho que ficava no computador jogando, mas meu pai estava ocioso, porque ele é um workaholic, ele trabalhou e trabalha até hoje a vida inteira, então para ele ficar em casa era uma coisa assim nova e diferente, e ainda mais sendo obrigatório, né, por causa da situação. Então ele ficava bem ansioso e ocioso, que é do tipo, nossa, naquelas 2 semanas ele queria consertar várias coisas em casa, que até então ele não tinha tempo, né, porque trabalhava ali todos os dias, já que é comércio. Então ali foi quando eu vi que eu precisava do meu próprio espaço e eu senti assim pesar muito essa necessidade. Mesmo ali depois, né, com o passar dos meses e graças a Deus vindo a vacinação e podendo voltar à rotina, eu senti ali que eu precisava do meu próprio cantinho, meu próprio espaço. Ou então ali no começo de 2020 eu tava com uns 25 para 26 anos. E, enfim, foi ali que eu comecei de fato a me planejar para sair da casa dos meus pais. E vale dizer que eu trabalho desde os 16 anos, mas eu reconheço que eu tenho o privilégio de que a minha mãe sempre me incentivou e me aconselhava ali a juntar dinheiro e que quando eu tive ali um trabalho que eu podia contribuir, né, um trabalho assim melhor, que ali eu podia contribuir financeiramente para pagar as contas de casa, ela falou assim: não, você, o dinheiro que você daria aqui para contribuir nas despesas de casa, eu quero que você guarde. E até então eu guardava dinheiro, mas eu não tinha assim um objetivo, né, assim concreto. Era muito assim, ai, vou juntando aqui um dinheiro, mas não estava ali com nada em mente. E aí, com essa minha vontade de sair de casa, tornou-se ali mais concreto e veio assim o objetivo de dar entrada para minha saída de casa. E aí, acho que agora eu vou passar aqui um lápis aqui embaixo, azul também, da Quem Disse Berenice. Esse aqui é o Azulax. E acho que eu preciso dar uma pontada nele. Então, aí veio a minha vontade, um objetivo bem concreto de juntar dinheiro para sair de casa. Então, eu comecei a pesquisar, ver influenciadores. Alô, Nath Finanças, que me ajudou bastante com seus vídeos e conselhos de como juntar uma grana. E, nossa, eu fiquei assim... Qual seria a palavra? Gente, eu fiquei muito determinada, muito esforçada. Eu vou admitir que além ali do trabalho, né, convencional para juntar dinheiro, eu comecei a fazer desapegos na minha lojinha na Shopee. E, nossa, isso também ajudou demais. Então, talvez aí possa ser uma dica que eu peguei desses influenciadores, influenciadores financeiros, influenciadores de quem dá essas dicas, né? De morar sozinho, de desapegar, eu comecei a desapegar de roupa, sapato, livros, mangás, cosplays, que levantou ali uma boa grana para me ajudar nessa jornada.
Mas como eu falei, eu tenho o privilégio de... Ai, que minha mãe falou assim, ao invés de você dar dinheiro aqui pra, enfim, né, ajudar nas despesas da casa, eu quero que você guarde esse dinheiro. Então, já é um privilégio que muitos não têm e que, bem, eu tenho, né, um bom relacionamento com os meus pais. Então, eu sei que vendo assim muito a situação e a história de vários colegas, amigos, eles não tinham isso em casa, vários conflitos com os pais que fizeram eles sair mais cedo de casa. E tem muito barulho aí, eu vou pausar o vídeo. Nossa, eu já pausei aqui o vídeo tantas vezes que eu estou me perdendo na nossa conversa. Enfim, esfumei sombra azul, uma mais escura, aí depois eu fui esfumando mais clara e agora eu estou passando aqui o lápis azul da Candice Berenice abaixo aqui dos olhos. E nessa luz que não me favorece em nada. Mas eu já me perdi onde eu estava. Enfim, estava falando ali que, né, fui começar a juntar dinheiro concretamente e que, falando, né, que eu acho que eu saí tarde de casa, saí com 29 anos, mas eu saí com muito planejamento, e também fui com um outro objetivo que era comprar a minha própria casa e não só para alugar, porque, enfim, meu pai sentou e conversou comigo, ele achava melhor dar entrada num apartamento, né, que é o que dá para comprar, mas eu ainda tenho o objetivo de morar em casa, porque morei a vida toda em casa e me acostumei muito. E apesar de ter vantagens de morar em apartamento, eu quero morar uma casinha, mas o preço de um imóvel aqui, uma casa em São Paulo, é impossível. Eu, inclusive, penso em mudar de cidade para uma cidade assim, mais tranquila e que não seja tão cara. Mas vamos ver, né? Porque, tenho que pensar em primeiro pagar a casa que eu estou. E, enfim, vim aqui pegando uma outra sombra mais clara para ir preenchendo aqui até o alto da sobrancelha. Eu não sei se isso agora vai fazer diferença no vídeo. Pelo menos aqui no visor do celular, acho que não tá fazendo muita diferença. Iluminação é tudo, né? Pra dar uma valorizada na make. Enfim, aí eu comecei a fazer, tipo... Agora tem, né, umas caixinhas na Nubank, mas tem agora em vários bancos, formas de você ir administrando ali o seu dinheiro. Comecei a fazer para dar entrada no apartamento, para pagar taxas, porque, nossa, na compra do apartamento vai uma boa porcentagem em taxas e, gente, é muita, muita taxa. Para quem for aí dar entrada em apartamento, calcule e guarde uma parte para essas taxas, porque, minha nossa, come ali o dinheiro. E outra parte para móveis, pelo menos o básico. E eu acabei de derrubar sombra glitter aqui na minha mão, porque eu abri aqui o potinho e esse aqui é o Wave da Colos e a vizinha está discutindo com o filho dela e nós vamos tentar ignorar isso. Mas olha só como esse glitter é lindo. Vou colocar ele aqui no cantinho do olho. Acho que eu deveria ter feito isso com o pincel. Vamos pegar aqui um pouquinho. E eu vou tentar aqui. Acho que a vizinha
discutindo com o filho dela, vai ficar muito alto no vídeo, então eu vou pausar aqui mais uma vez. Ai, ai, eu não sei se eles já pararam. Aí eu resolvi ir colocando glitter aqui no outro olho. Mas não, acho que eles estão bem longe de terminar essa discussão. Discussão, não discussão. Era só pra enfatizar aqui o meu descontentamento. E olha só, acidentes acontecem. Eu derrubei glitter aqui na minha mão. Ai, gente. Eu espero que um dia eu esteja melhor para gravar o Maqui Fala. Mas enfim, eu faço essas maquiagens cheias de glitter e aí eu falo pro meu namorado que a nossa casa tá sempre um carnaval, porque eu derrubo glitter, principalmente desses glitters soltos. E ainda mais que eu costumo maquiar em frente ao espelho e não aqui pra gravar vídeo. Ai, não sei se o glitter ficou no lugar que eu queria, mas agora tem glitter na minha calça de moletom. Bom, acho que eu vou ter que ir gravando enquanto dá, e aí se eles voltarem a fazer barulho, eu vou pausando. Só que eu vou esquecendo enquanto isso do que eu estava falando. Mas acho que eu estava falando sobre como é caro, né, comprar uma casa e que tem muita taxa nessas transações, e que foi um período de muita ansiedade e estresse. Eu me matei ali de trabalhar e acho que o vizinho ali está gritando. Ai, gente, é respirar e ser otimista de que vai ficar tudo melhor depois da edição. Espero que fique entendível o vídeo. Mas eu estou aqui com outro glitter. Esse aqui também é da Colos e esse aqui é o Iris. E essa é a minha máquina escandalosa de lavar roupas. Aí, enfim. Então eu tive ali um período de muito estresse, onde eu ficava só trabalhando e juntando dinheiro, e exige muito sacrifício e disciplina. Principalmente, uma das coisas que mais me marcou é que eu fiquei muito reclusa em casa. Eu recusei vários rolês de família, com amigos, porque tinha que economizar. E é uma parte, assim, bem difícil. Eu vou, acho que dar um tempo aí da máquina, e que o pessoal ainda não terminou aqui a discussão. Mas vou passar aqui glitter na pálpebra. E agora tem o alarme de um carro aí soando fora. O alarme parou. Mas a minha máquina ainda está ativa. Enfim, já não tenho boa memória. E aí, vários barulhos me atrapalhando. Mas estou aqui aplicando glitter em toda a pálpebra, porque eu adoro glitter. E a minha máquina não para de encher, bater a roupa. Enfim, falando, né, de um período aí de muito trabalho, muito sacrifício. Então, além ali do trabalho normal, tentei tentei ali fazer uma renda extra, desapegando das coisas. E agora o vizinho martelando na obra. Vamos pausar, né? Eu vou passar esse lápis iluminador da Vult aqui na linha d'água. E o vizinho continua gritando. Nossa, quero dizer que hoje está
tudo contra pra eu não gravar. Porque além de barulho aí de obra do vizinho, discussão de outro vizinho, carros e motos passando, e a minha máquina de lavar, né? Mas isso aí é culpa minha. Eu fui aqui passar o lápis iluminador na linha d'água e eu comecei a lacrimejar. Acho que os meus olhos hoje estão bem sensíveis. E aí eu dei uma chorada azul com glitter. E meu olho também ficou um pouco vermelho. Então, enfim, pausei aqui mais uma vez a gravação pra me recuperar. Assunto aleatório aí. Vocês têm indicação de base aí que vocês gostem pra me passar? Porque a minha aqui da Francine, a Real Filter, está acabando. E eu não sei se eu gostei dela o suficiente para recomprar. Se eu encontrar outra base boa e que não seja muito cara, estou aceitando aí sugestões. Mas se eu não encontrar nenhuma, acho que eu vou recomprar ela. Eu acho boa, ela tem uma boa cobertura e ela rende bastante, porque com um pouquinho só já dá pra fazer uma cobertura leve a média. E aí se você colocar mais produto, fica um reboco. E ela é bem mate, até porque ela fala que é uma base mate com máxima cobertura e longa duração. Mas eu acho que essa base aqui tá um pouco clara e a minha pele não tá aguentando esse frio, então ela tá ficando bem ressecada. Mas isso pode ser por conta do clima, né, que está no momento. Mas enfim, acho que hoje eu não vou passar base, porque eu passei o protetor solar. Só que eu acho que eu preciso reaplicar ele, já que eu dei a lacrimejada aqui e eu, né, arrastei assim, sequei as minhas lágrimas. Então vou só aqui colocar um pouquinho de pó na minha cara. E nossa, eu tô com muito uma cara de choro, né? E aí vou aqui com um pincelzinho. Acho que dessa vez eu vou olhando aqui no visor do celular. Enfim, voltando, né, ao assunto. Nossa, até meu nariz aqui ficou bem vermelho. Uma coisa que eu fazia, né, além de pegar ali dicas de influencers financeiros ou então de pessoas que foram morar sozinhas, né, tanto de influencers quanto pessoas ali próximas a você, seus amigos, colegas, enfim, uma coisa que eu fazia ali, porque teve vários momentos em que eu pensei em desistir desse sonho, porque eu ficava muito desanimada de que esse momento nunca iria chegar, ou que tava muito difícil. É muito difícil economizar dinheiro e guardar assim, ainda mais para um valor tão grande, né? Um propósito ali muito, muito grande. Era ir sonhando. Então eu visitava ali sites do quinto andar, da Loft, de imobiliárias no geral, para ir procurando, sonhando, pesquisando, além de fazer ali pastinhas no Pinterest com decorações, estilos ali que você gosta, e você pensando ali, eu vou querer colocar, não sei, essa decoração na minha casa, eu quero móveis assim, e fazendo pequenas compras que, olha, podem ser muito úteis. Eu fui comprando coisinhas pequenas, inclusive eu tenho até registros aí no canal. Copos que eu achava bonitinho, pratos, panos de prato. E o vizinho de novo fazendo barulho. E essas coisas podem parecer muito pequenas, mas que já ajudam bastante, tanto a construir ali o seu sonho e te manter motivada. Cada copinho, cada pano de prato ali que eu conseguia era uma forma de me incentivar
e dizer que vai valer a pena todo esse esforço e sacrifício, quanto para aliviar posteriormente, porque é muita coisa de enxoval que precisa comprar para casa. Então, assim, pesa bastante se você for comprar louça, escorredor, lixeiras. Nossa, eu achei lixeira muito, muito caro. Então, pequenas coisinhas assim, toalhas, se você gosta, sei lá, de tapete, se você quer colocar um quadrinho na sua casa, vai comprando essas coisinhas aos poucos pra te incentivando e pra aliviar posteriormente. Ai, eu odeio estar com essa cara aqui de choro porque, né, lacrimejei muito aí. Mas enfim, dei só uma matificada na pele. Não quis passar base, então eu ainda dá pra ver, né, que eu estou um pouquinho vermelhinha por causa aí do meu choro. Mas enfim, vou dar uma resumida e eu vou passar aqui mais camada de pó pra esconder essa minha vermelhidão que eu comecei a lacrimejar. Depois eu já tinha a ideia de morar sozinha, só que inicialmente era sozinha mesmo. E aí depois veio a ideia de morar junto com meu namorado, que hoje eu chamo de namorado. E é muito mais fácil dividir as despesas com alguém, porque o custo de vida, pelo menos aqui em São Paulo, é muito, muito alto. Então você, nossa, pagar todas as contas ali, que é. Aí tem a parcela do apartamento, tem condomínio, água, luz, internet, streaming, tem mercado, então tem comida, produtos de limpeza. Além, né, de que começamos do zero, então ali tivemos que comprar todos os móveis e acho que vou falar enxoval, né, que seria ali toda louça, pano de chão, panelas, enfim. Nossa, tá difícil aqui concentrar e manter uma linha de raciocínio com tantas pausas. E aí, reforcei aqui a camada de pó. Acho que agora eu vou pro rímel, se meus olhos acalmaram aqui, né? Aí veio a ideia de dividir ali as contas e dividir a casa com meu namorado. E aí foi em 2023, no finalzinho ali em outubro, que começamos de fato marcar ali nossas casas favoritas, né? Apartamentos, e começar a visitar de fato. Só que aí demorou, que foi uma burocracia enorme. E eu até lembro de um comentário muito fofo da Vanessa falando ali que pelos vídeos no canal, né, eu contava que eu estava assim muito cansada, muito estressada com tanta burocracia, porque ai, é documento, é não sei o que, não sei o que. E mas que eu estava, apesar de tudo isso, muito feliz. Então, olha só, né? Realmente o canal aqui é um grande diário, um registro aí da minha vida. E que de fato a compra foi concluída em dezembro, então demorou cerca de 2 meses de toda essa burocracia. E aí viemos morar aqui perto ali do Natal, era dia 20. Então, 5 dias ali antes do Natal a gente se mudou e se mudou assim. A gente tinha comprado o colchão, a gente tinha comprado um EMA, então é um colchão que vem enrolado em uma caixa, então foi fácil de transportar. E as pequenas coisas ali que eu havia comprado durante esse tempo aí, de copos, pratos,
Mas assim, a gente veio sem nada. Então não tinha geladeira, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha sofá, máquina de lavar, fogão, micro-ondas. E aí eu até tô pensando em fazer um vídeo mostrando sobre a compra, né, de móveis e eletrodomésticos para registrar, para lembrar também e quem sabe para ajudar aí quem está nessa saga de pesquisar e se planejar para morar sozinho, sair da casa dos pais, porque eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha, pelo menos de acordo com as estatísticas do YouTube, que tem de 18 a 25 anos. Então, acho que pode ser aí uma boa para quem está aí no planejamento. Mas se tem gente aí que é mais experiente, pode também deixar aí nos comentários como foi a sua situação, a sua experiência, qual foi a motivação para sair de casa, como foi essa saga. A minha motivação foi justamente, né, a pandemia ali que juntou todo mundo e eu já estava me sentindo num caos. Eu amo a minha família, amo meus pais, mas sabe uma coisa que eu até tava falando em terapia, que eu acho que a relação com os meus pais melhorou depois que eu saí de casa e também a psicóloga ali, ela me falou que ela notou, assim, que ela estava muito feliz, que eu amadureci muito, e assim, nesse pouco tempo, né, de, morar sozinha e administrar tudo e ser mais responsável, porque realmente é uma virada gigantesca de vida, é você ser responsável por absolutamente tudo em uma casa. E eu posso dizer que vizinhos brigando de novo. Enfim, eu me perdi aqui novamente no que eu estava falando. Eu acho que eu estava falando sobre como a relação com os meus pais, eu acho que evoluiu, sabe? Desde que eu amadureci. Agora a gente tem vários assuntos em comum, do tipo, consegui ali uma promoção no mercado. Minha nossa, como o azeite tá caro. Ou então dividir receitas, contar ali da minha semana. Geralmente agora eu tô indo pra casa dos meus pais uma vez na semana, geralmente ali no domingo. Ou então, quando eu tô muito na correria, uma vez a cada 15 dias. Geralmente eu vou no domingo porque aí eu consigo ver os dois, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, porque meu pai só folga ali no domingo. Então é o único dia em que eu consigo encontrar ele em casa. Mas enfim, eu acho que eu falo muito, mas enfim, né? Muito vício de linguagem. E passei ali bastante rímel quando eu falo que é muitas e muitas camadas de máscara de cílios. Realmente é muitas e muitas camadas. E vocês já devem estar aí cansados de saber que eu estou usando o volume extremo aqui da Make Be. Acho que dá pra ver. Volume extremo da Make Be, Boticário. Esse aqui a minha prima conseguiu daquelas campanhas de brinde. Mas eu queria trazer mais vídeos assim de dando dicas, experiências, ou então falando sobre móveis. E eu adoro assim essa nossa troca. E acho que a câmera aqui tá bem torta, porque eu estou apoiando na cama. Essa nossa troca, né? De dicas, conselhos. Acho que eu já pedi, né? Se vocês tiverem aí dica de base, que é uma base boa pra vocês, que vocês
me recomendam? Nossa, hoje eu tô bem ruim pra falar, além de todos os empecilhos aí que estamos tendo. Eu vou pegar aqui o blushzinho, este aqui é o número 9 da Vult. E basicamente eu só tô com ele, eu não gosto tanto do outro ali que é mais alaranjado. E aí agora passar aqui uma chinelada de blush pra ficar coradinha. E acho que foi essa a minha experiência para sair de casa. Conversem muito com seus amigos que já saíram de casa para ver se eles têm dicas. Obviamente que cada um tem as suas condições, experiências diferentes de vida. Mas assim, tudo que eu podia pegar e absorver assim das pessoas, de dicas, seja, eu recebi muitas dicas de relacionamento, porque todo mundo me falava que era muito diferente namorar e cada um na sua casa, e que a vida seria muito ali de, ai, dividir a vida e ser mais compreensível e ceder, mas acho que essa parte aí foi a mais fácil. Todo mundo falava assim, ai, você vai ter que se acostumar com os hábitos da pessoa com quem você tá morando. E eu pensava muito sobre isso, sobre dividir a casa com alguém, mas eu falava que eu sou uma pessoa difícil, uma pessoa meio chata, e bem preguiçosa também com algumas coisas, mas que deu muito certo com o meu namorado. Então, é porque a gente é bem parecido em muitas coisas, bem preguiçosos. Uma das coisas que acho que tem até vídeos assim falando, ai, quando você foi morar sozinho, quais foram as regras assim que você aboliu ou regras que você criou, implementou na sua casa? É que na casa dos meus pais ali tinha a regra, né, de louça, de que sujou, lavou. E basicamente cada um lavava a sua louça para não pesar muito para ninguém. Ou então, a maioria das vezes era meu pai que lavava ali a louça toda. E que bom que eu fui criada assim em um ambiente em que homens também fazem tarefas domésticas. Pelo menos meu pai ali lavava a louça, meu pai varre a casa, ele arruma também, limpa. E não ficar só sobre a mulher, né, as responsabilidades. E eu só aceitei morar junto com o meu namorado porque ele também é desse mesmo pensamento de que homens também têm responsabilidades. E nas tarefas domésticas ele faz de tudo. Então ele lava roupa, ele até passa roupa, que eu acho incrível. Ele sabe cozinhar o básico, ele arruma, limpa, lava banheiro. Enfim, e eu falo, meninas, não aceitem menos que isso, porque eu vejo muitas colegas se submetendo a coisas desnecessárias, a coisas assim que eu acho um absurdo, que é elas, além de trabalharem, estudarem fora, têm que lidar com todas as responsabilidades domésticas, de limpar a casa, de fazer a comida. Eu fico, gente, todos somos responsáveis, sabe? Se somos adultos, todos somos responsáveis de limpar a casa, de fazer a comida, e não só sobre uma pessoa na casa, sabe? É muito sobre compartilhar e dividir as tarefas. E minha nossa, né? Esse vídeo aí vai ficar gigante e super perdido e enrolativo, mas eu estou aqui, uau, com uma chinelada de blush. E eu adoro esse pincel, que é da Candice Berenice. É, na verdade, um pincel de pó, mas que eu estou usando aqui para aplicar blush. Eu estou aqui nesse momento gravando em agosto, então faz aí 1 ano e 8 meses que eu estou aqui na minha casinha. E foi
assim, um verdadeiro sonho realizado. E nesse momento eu posso dizer pra Cami ali que batalhou muito desde ali de 2020, que valeu a pena. E muito obrigada pra ela que fez muito sacrifício, se esforçou muito ali pra juntar dinheiro e possibilitar que a Cami agora tivesse essa independência, tanto financeira, emocional, e que eu esperava, acho que até tava falando sobre isso no Top Filmes, no vídeo que eu fiz ali falando sobre o meu Top Filmes, que eu esperava que os 30, né, fosse bem diferentes, porque eu vendo o exemplo ali dos meus pais, eu achava que eles ali adultos, 30 anos, eles sabiam absolutamente de tudo, eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam lidar com todas as situações. E aí eu esperava que com 30 anos eu também iria saber de muitas coisas e saber como me virar. E a verdade é que não sei se é um problema geracional. Eu sou do último ano ali dos Millennials, começo ali dos Gen Z, mas que, gente, eu agora com 30, 31 na verdade, eu sou uma adulta responsável, funcional, mas que, nossa, cheia de inseguranças. Eu tenho muito medo de não conseguir lidar com as responsabilidades e fico pensando em, ai, como lidar com várias coisas, sejam elas financeiras, administrativas. Passamos aí por vários perrengues, principalmente na parte financeira. Então, assim, eu não sou uma pessoa ali que, uau, eu dou conta de tudo, eu sou muito responsável, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu vivo nessas inseguranças. E eu acho que muitos amigos meus, assim, nessa mesma faixa de idade, sentem a mesma coisa, sabe? A gente consegue ali manter a casa funcionando, só que é muito difícil às vezes e é muito penoso também. E que muita gente, pelo menos ali na minha bolha, pensa da mesma forma, assim, que é difícil, nem sempre você sabe o que está fazendo, mas que você vai seguindo. Nossa, chinelada de blush. E aí agora eu vou pegar esta sombra aqui, bem clarinha, da Colors. Essas duas primeiras aqui que eu costumo misturar pra fazer de iluminador. E olha só, né? Ficou bem azulzão, a chinelada de blush. Mas que dependendo da iluminação do vídeo, nem fica assim tão forte. E aí eu vou passar aqui o iluminador na pontinha do nariz. Nossa, tá aí esse grande desafio, se maquiar, se olhando aqui no celular. E aqui, iluminador no alto das bochechas. Aqui um pouquinho abaixo do lábio. Nossa, virou um maquia e desabafa. Mas acho que é isso. Eu quis mais trazer essa troca e contar como foi a minha experiência de sair da casa dos meus pais e vir morar na própria casinha. Mas nossa, eu tô bem assim orgulhosa que estamos conseguindo, sabe? Mesmo passando muito perrengue, às vezes dá umas crises, mas estamos conseguindo. E isso pra mim é uma vitória gigantesca. Nossa, acho que dá pra ver, né? Tá bem iluminado. Mas eu
acho que pra vídeo você precisa sim fazer uma maquiagem assim mais forte, porque a ring light ela dá uma boa apagada assim na sua make. E aí acho que eu vou para o batom aqui, dar uma penteada, porque a sobrancelha fica ali muito suja com pó. E a minha sobrancelha está pedindo socorro, né, pra ser limpada, feita. Nossa, eu devo ter esquecido de várias coisinhas pra falar, mas acho que eu vim aqui mais falando espontaneamente, assim, uma conversa bem próximos, sem roteiro, bem de... Eu adorei como a Ju falou uma vez, acho que foi ali no vídeo contando curiosidades sobre mim, que ela sentia assim bem próxima, como se fosse uma amiga virtual. Então, acho que me considerem assim, sabe? Como vocês estivessem numa chamada com uma amiga. E aí eu vou finalizar aqui com um combo que eu estou adorando. Nossa, esse aqui foi um super presente da minha prima, que foi o combo de balme labial com lip oil da Nina Secrets. Este aqui é o Hydra Balm rosa e este aqui é o lip oil rosa silvestre. O balme aqui que eu falo que ele pra mim é bem mais um batom, mas ele tem uma cor muito bonita. E eu falo assim batom porque eu acho que balmes são mais levinhos e eu acho ele mais denso como um batom. Nossa, aqui na luz, nessa luz aqui, tá bem forte e não está me valorizando em nada. Tô parecendo aqui uma palhaça. Mas acho que ali na luz da ring light vai ficar bem melhor. Inclusive aí, né, acho que na próxima vez que eu fizer uma que fala, quem sabe trocar a iluminação pra ring light. Eu achava que a ring light não seria uma boa, porque ela dá uma boa enganada nas cores que realmente estão. E aí dando umas pinceladas aqui com lip oil. É que, nossa, eu vejo tanta influencer fazendo uma que fala tão naturalmente. E eu vejo que não é fácil, ou pelo menos pra mim não é muito fácil. Enfim, essa é a make de hoje. Será que vocês vão reconhecer ela no vídeo que eu vou gravar agora? Mas é isso, acho que foi aí um Maqui Fala, Maquia, que acabou se tornando um Maquia e Desabafa. E eu espero que depois na edição fique bom e entendível. Eu espero ter ali uma linha básica, lógica de raciocínio, porque eu tive que pausar aqui várias e várias vezes. Hoje todo mundo, tudo está pra eu não gravar, mas eu vou gravar sim e eu vou fazer esse Veda acontecer. Mas é isso, me escrevam ali nos comentários dicas, o que você achou desse vídeo, deixe seu like. Eu acho que eu já fiz essa lista ali no começo, mas eu estou repetindo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser útil, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito. E muito, muito obrigada se você assistiu até aqui.